resposta, você Não, começa a dar. tem que responder. Veja, Jesus fala com os religiosos, fariseus e saduceus. Obrigado, Maria. Está cobrindo aqui a visão do meu médico. Mas tudo bem. Importante é o áudio, importante é o Vem, áudio. os samaritanos, para os fariseus. O que ele estava dizendo? A religião, ela cega as pessoas. Correto. Estabelece uma forma, um formato. Quando passa daquele formato, ele não aceita. E aí Jesus está dizendo que o reino de Deus ele vai chegar para os publicanos, Isso aí. o rejeitado, e as meretrizes, Mas rejeitado. as rejeitadas. O que aconteceu? Capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo 41, Jesus está na casa de Simão, o leproso, e chega por trás dele uma pecadora. E começa a chorar, a lavar os pés de Jesus com lágrimas e ungir. E o que o fariseu disse? Se Jesus soubesse que ela era pecadora, não deixava. E aí Jesus faz uma parábola. Um homem que devia muito e outro que devia pouco. E Jesus perdoa a ambos. Ele pergunta: Simão, quem vai amar mais? Ele disse: aquele que muito foi perdoado, a pecadora. Ele fala: você viu essa mulher aqui? Desde que eu cheguei, Desde que eu cheguei, ela me lava os pés com lágrimas. Você não me lavou, porque era costume dos judeus. Ela beija os meus Tinha que pés. ser feito esse processo. O que Jesus está dizendo com meretrizes? Se você crê, você é o primeiro. É o reino de Deus. Acabei de falar. Bota a cabeça, né? Tá? Enquanto religioso, não. Eu tenho que chegar, eu tenho que lavar a mão, eu tenho que procurar os primeiros lugares. Isso era a tradição dele. Jesus quebra tudo isso. Tá? Depende da sua fé. Os últimos serão os primeiros. Vamos ler a Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Todo mundo devia saber de cor. Desde pequeno vocês ouvem isso. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que o homem de Deus, toda a escritura é divinamente inspirada para corrigir, instruir. Justiça. E ensinar. Veja, a nossa vida deveria ser uma vida plena de discipulado, de aprendizado. Nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus. Discípulo é aquele que parece com o mestre. E como que nós vamos parecer com Jesus se a gente não tem um conhecimento básico da palavra de Deus? A Bíblia não foi feita para você citá-la, ter na cabeça. A Bíblia, ela foi feita para descer o coração, para mudar a nossa vida, o caráter. Eu sempre falo com vocês que eu leio a Bíblia imaginando. O pecado pegou o homem e torceu, fez dele um moinho, e é através da nossa reconciliação com Cristo e do caminhar na palavra que nós vamos nos desenrolando daquilo que o pecado fez, a nossa natureza. Então eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso amar a Bíblia, eu preciso de ter tempo com a Bíblia, senão eu vou me tornar um fariseu, vou estabelecer uma religião para mim e vou viver segundo o meu conceito e não segundo a palavra de Deus. E é muito difícil, porque nós somos cabeçudos por demais. É
Muitas vezes você vê a Bíblia, anda por aqui, você não, eu quero ir por aqui. Você chega lá, mete a cara na parede e depois volta chorando. Aí fala assim, mas não é bem assim. Não é bem assim. Por que aconteceu isso comigo? E depois o pastor tem que dar a solução. Por que aconteceu isso comigo? Você desobedeceu. Jesus é culpado. É. Jesus põe a culpa em Deus mesmo. É. Fica com raiva. Tá? Então eu preciso ter com a palavra de Deus um contato de amor com ela. Eu falei do Salmo 138, verso 2, lá na igreja hoje cedo. Deus magnificou a palavra dele acima de todas as coisas. Lá o Salmo diz, Deus magnificou o seu nome e também a sua palavra. Salmo que? 138, 2. Aí é porque a Não é não? palavra de Jesus. Não. É a segunda Não. parte. Segunda parte. Ah, tá. Vai corrigir o resto. É porque. Não, tô corrigindo. É porque ela está cansada de ontem, pastor, perdoa. É porque a minha versão é diferente. Eu vou procurar nas palavras que ele fala, ele tem que. Porque eu estou A minha sempre... também fala, e pela sua verdade, pois, engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua a palavra. tua palavra. Então, o que a Bíblia está dizendo? A palavra está na igualdade. O nome de. Eu O tô- nome de Deus. É. Tem um texto em 1 João que diz que lá no céu tem 3 que testificam. Capítulo 5, versículo 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quem é que está no céu? Jesus. Jesus, a Trindade. Há Mas- 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os Não. 3 são unânimes. Não, mas é o 7. O 7. É esse. É o 7. Esse é 8. Então é o 8. Um que fala que é a palavra. É 7. É 7? É 7 ou É 8. 7. 7 ou 8. E três 3 que são dão a palavra. os É isso aí. 7. O Veja, outro fala quem e são. você sabe que no céu está o Pai, o Filho e o Espírito. Está escrito É o aqui. sangue. João tira o Filho e coloca a palavra. O que você entendeu? No céu. E no 8, Fala quem como são. testemunho na terra. Por que você deve amar a palavra? Porque precisa da Jesus. Jesus. Ele é o verbo de Deus. Está entendendo? Por isso que ela está em igualdade de condições nos céus. O Pai magnificou o seu nome e também a sua palavra. A Bíblia tem relevância para Deus. Ela tem que ter relevância para nós. Por isso que Paulo diz que toda ela é inspirada por Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21, vamos ler lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Temos assim, tanto nós confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus é a profecia. Foi inspirada toda ela por Deus. Ninguém usou a palavra que sem a inspiração. Por isso ela tem essa uniformidade. Embora o espaço de tempo que ela foi escrita, 1600 anos.
aproximadamente 40 escritores das mais variadas culturas. E ela tem uma uniformidade, porque ela foi inspirada pelo Espírito. E a Bíblia diz que ela é capaz de nos corrigir para o ensino. Satanás deturpou a nossa mente com o pecado. E através da palavra, que é a revelação de Deus para nós, nós vamos formatando a nossa mente para ter uma mente de Cristo. Se eu sou discípulo de Jesus, eu deveria pensar como Jesus. Você pensa como Jesus? Tem hora que você está pensando, eu vou pisar naquele, tomara que aquele sujeito acabe, né? Não é isso? E Que Deus castigue. Eu não acredito que um coração que sirva, que tema ao Senhor, tenha um pensamento desse. Agora, infelizmente, é complicado isso. Então esse cara não conheceu o amor de Deus. Não. Meu Deus, cara. Ô Eli. Eu vou olhar a médica ali é uma cardiologista. Ô Eli. Eu vou falar um trem desse? Eli. Eu fico nervoso com um pensamento. Eu falei na quinta-feira, é o seguinte. Nós somos homens naturais e somos homens espirituais porque nascemos de novo. Jesus disse, o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja, no momento que eu aceito Jesus, que eu me torno nova criatura, eu me tornei totalmente espiritual. Não, infelizmente não. Então há uma realidade que você conhece. Embora você seja crente, você é santo, totalmente santo, como Deus gostaria. Você muitas vezes não se irrita. Começa em casa, Tudo bem. no relacionamento com a mulher. Isso é verdade. Mas também a mulher é uma benção, né, pastor? Bravo você de salada. Veja, se você, não, é aí que tem que o foco. Se você tem que parecer com Jesus, Jesus era um cara irritadiço. Não, claro que não. E por que a gente é? E por que a gente não propõe a nós mesmos um propósito para chegar lá? Mas falou muito certo, para chegar lá. É isso, Para porque você chegar lá, se, uma batalha. se eu não tiver um alvo, eu não saio do lugar. Mas a gente propõe. A gente propõe. Alguma A coisa gente tem que tem. Mas chegou ali, você esqueceu, já voltou. Sim, mas aí a gente volta a tentar. Começa tudo outra vez. A gente não pode desistir de tentar e de buscar todo dia. Agora, Esse é o desafio para o cristão. Só que nós esquecemos disso. Para guardar a Tem palavra horas. e praticar, Isso aí. a Bíblia fala em João que aquele que fala que conhece e não pratica é mentiroso. Mentiroso. Tiago fala isso, né? João fala isso. É João. É João que fala isso? É Tiago. Né? Tiago. Pastor, mas tem hora, né, que assim, Mas- até pensa, Ei. ontem meu marido trabalhando e foi uma chamada, ele foi, o pessoal bebendo com um copo, ele não carrega gente bebendo no meu carro. O cara fez assim, copo de cerveja nele. Nele? Ele não, você tá no volante. O que faz? Nada. Vai pra casa tomar banho. Não pode nem fazer. Aqui. Mas Você não se pega um aí. isso que eu estou falando. Essa dualidade nossa, da nossa natureza adâmica com a natureza divina, entra em confronto toda hora. Tá? Você tem que começar a se analisar. Por que eu sou assim? Por que eu quero pegar o cara pelo pescoço e acabar com ele? Tem alguma coisa, uma natureza divina. A Bíblia diz em 2 Pedro 1:4 que em nós está sendo implantada a natureza divina. Querer matar os outros toda hora. Um cara chegou para mim, pastor, eu realmente vi que eu não posso ter arma. Falei, por quê, meu irmão?
Porque eu vi uma cena na televisão. É complicado. Se eu tivesse uma arma, eu descarregava no cara. Eu falei, então você não pode. E é crente. Viu na televisão. Viu na televisão. Não tá rolando. Que natureza é essa? Crente. Você sabe o que nós estamos precisando realmente? De viver debaixo do domínio do Espírito Santo. Porque senão, você esgana. O cara te chuta a canela, você fica ali atrás do poste. Se passar aqui, eu pego. Depois fala que é crente. E tem de não pegar uma coisa que tem me ficado na mente muito, é que nós, às vezes, nós não falamos. Mas nós julgamos todo mundo. Fulano é assim, ciclano é assim. Ah, mas crente não tem que andar assim. Mas não sei o quê, mas não sei o quê. E isso Deus tem me chamado muito a atenção. Mas aí Tá você, certo? Não. você tem que vir para a palavra de Deus e ela tem que, você tem que dar espaço para ela falar. Não julgueis para não ser julgados. Com a medida com que julgares, sereis julgados. Capítulo 7 de Mateus. Isso é muito difícil, assim, até por causa, como o senhor começou a falar da religião, né? A religião torna a gente muito crítico. Muito crítico. E fica julgando todo mundo, né? É muito difícil. Se você não andar naquele figurino que você estabeleceu, você rechaça todo mundo. Todo mundo. E aí você... É que você estabeleceu. É, você estabeleceu. A religião é essa. Você não precisa falar. Não? Não, pois é, o falar eu já pulei essa parte. Antes eu falava, eu não falo. Agora fica só dentro do coração. Agora eu tenho que melhorar o coração. Isso tem assim, batido na minha cabeça. Batido. Só deixar de fazer. Não. Não, pois é, você tá no trânsito, o cara faz uma coisa, você não abre a janela e xinga, mas lá dentro você falou, dentro do coração. Entendeu? Você não fala, mas dentro do coração você falou. Mas nós fizemos um discipulado, não sei se Márcia estava, era debaixo de suas asas, né, amor? Ah, Que sim, falava sim. que às vezes a mulher, o marido, não concorda com alguma coisa. Eu te perdoo, eu faço o que você quer, mas aqui dentro ela está em pé. Sim. Sabe? Então são essas coisas. E eu vou voltando ao culto de quinta-feira, da paz. E para você ter essa paz que fala na palavra, para você viver essa paz, essas coisas não pode ter na sua vida. Tá Com bom. certeza. Veja, Não só da boca para fora, Ah, do coração também, né? Lia começou a questionar comigo, chegou em casa, não dá. Eu falei, olha, tem que dar. Então deixa eu explicar o que eu questiono. Agora É uma coisa eterna dentro de você, eu creio. Só Isso aí. quando eu citei até o exemplo dele, eu falei, quando eu fico bravo com você, eu tenho paz assim? Não. Essa paz. Eu falei, tem. Ele falou que tem, e eu discordei. Tem. não, pastor. Tem. Mulher brava com pai. Se não Ó, batia nele. veja, Mandava embora, né? o problema Aí da ele paz, foi procurar um versículo hein? de onde ele falou. Eu falei, o problema da paz é a identificação na nossa alma de algo que precisa ser mudado. Toda a raiz do problema está na alma. Nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Corpo é a relação nossa com o físico. E a entrada do pecado vem pelo corpo através dos sentidos. Mas na alma, aonde está o livre-arbítrio, a mente, emoções, vontade, alguém coloca também a consciência, que eu já desloco para o espírito, ali foi totalmente metralhada pelo pecado. Eu preciso ir limpando estas coisas. É ali que reside a paz. Eu preciso ir limpando essas coisas. Por exemplo, Jesus disse, 16:33 de João: escrevo-vos estas coisas para que em mim tenhais
paz. Na NVI diz: no mundo vocês sofrerão, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As lutas não tiram a paz, se você estiver em Cristo. Mas é real isso daí mesmo. Hein? Tem momentos que, sei lá, parece que o mundo inteiro tá caindo ao redor e você tá lá super de boa. Isso aí, não tira a paz. O que tira a paz são as nódoas que nós não limpamos no coração. E aí é pessoal. Por que eu iro? Por que eu respondo muito? É isso que eu ia falar, eu sinto mais paz quando eu abaixo a cabeça, Isso eu aí. fico calada. Você? Vou te apontar assim, você tem certeza? E nesse trabalho, você se controla, que você se domina, aí você sente mais paz. Eu acho que essa paz é gerada pela nossa identificação, porque o pessoal falava muito sobre isso, identidade. Que Jesus não discutia justamente por saber quem ele era, assim como Davi, quando vai lá com Golias, o irmão dele tá que fala na cabeça dele. Mas ele ignora tudo que o irmão dele está falando, porque ele sabe que ele tem um objetivo, ele sabe que ele tem onde chegar. Então ele vai direto com quem pode, sabe? Ele vai e pergunta de novo. E Jesus é a mesma coisa. Acho que ele tinha essa paz, porque quando a gente sabe quem a gente é, sabe pra onde vamos. exatamente, e a gente sabe que a gente está indo para lá, a gente não tem que discutir. Mas é esta a razão da palavra de hoje. A Bíblia nos ensina. A gente vê os exemplos da Bíblia. O exemplo maior nosso é Jesus. Pedro diz, lá no capítulo 2, versículo 21, leia aí, para a gente começar a mobilizar. Qual Pedro? Primeiro. Porque 2:21? eu penso que você já Já sabe estão... que o outro não tem tanto. Já passou por outro nível espiritual, assim. Para Me essa ajuda. obra fostes chamados. foste chamado. Pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Então, o modelo nosso é Jesus. E a Bíblia está dizendo que eu fui chamado para ter este modelo na minha frente, para pisar aonde ele pisou. Para fazer igual. Como a Bíblia é para ensinar, você tem que aprender. Se você não aprende, o que você faz com seu filho que quando não quer obedecer a sua ordem? Você corrige. E aí nós vamos o que a mulher falou ontem lá, que Deus corrige os filhos. Muitas vezes a gente, por que aconteceu isso comigo? Você foi desobediente, cara. Tem que sofrer correção. Se eu fui chamado, o propósito do meu chamamento é seguir os passos de Jesus, eu tenho que modelá-lo. Então por isso eu tenho que estabelecer quem é. Eu faço essa pergunta constantemente. Jesus para você. Ai, meu Salvador, todo mundo diz. Mas quem é a pessoa de Jesus, o homem Jesus? Como você vê? O meu exemplo. Esse tem que ser o exemplo do crente. E é fácil? Não é. Quando você olha Paulo, que ele se colocava diante das pessoas, olhem para mim, sejam meus imitadores. E quando ele olhava para Jesus, ele via a distância que ele estava do modelo. Não é fácil, mas aí produz essa paz, porque quando Paulo estava lá na prisão apanhando, ele cantou. Isso aí, porque o sofrimento não tira a paz. Tá? A falta de coisa não tira a paz. Porque a paz é uma pessoa. Efésios 2,14 diz: Ele é a nossa paz. Está falando de Jesus. Se uma pessoa quer paz, circunstância não pode mudar. Tirar a paz do coração. Então, não é isso? 14, porque ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, é uma pessoa. Então, depende se você está num palácio ou numa masmorra. A paz é a mesma.
Então, essa circunstância não tira a paz, porque você tem uma pessoa com você. Aonde você estiver, Deus vai estar com você. É a promessa de Jesus: estarei convosco todos os dias. Se você está em Cristo, e Cristo em você, 15:4 de João, você tem a paz. Aonde você estiver, mesmo que você esteja de cabeça para baixo. E aí, Márcia, tem que ficar igual você que está falando. Se você ficar quieta, mas se você começar a responder, eu falei para uma pessoa semana, não sei se foi lá em casa, para alguém, que sempre eu falo, que eu ganho muito mais, eu fico muito melhor se eu ficar quieta. Porque quando você responde, você dá liberdade ao outro também falar outra coisa. Às vezes mais alto, às vezes de uma maneira que você não pode. A oração do salmista era a seguinte: põe, Senhor, tranca na minha boca. Salmo 141:3. O que eu gostaria, mas não acontece porque Deus nos deu o livre-arbítrio, era que o Espírito metesse um calhar na boca das mulheres. Seria o correto. Tem certeza, já não é? Ontem foi o Tem certeza. Depois que seria o correto. Vai sim, que todo mundo aqui está ouvindo. Olha só, vou falar uma coisa, isso eu discordo, porque tem homem que fala muito mais do que mulheres. A mulher tem uma necessidade fisiológica. A mulher tem uma necessidade fisiológica. Provérbio diz: aonde se fala muito, a abundância de eu tenho que ter cuidado nas nossas palavras. Mas as pessoas que falam muito falam sem sentido. Não, mas a ciência diz que é uma necessidade da mulher falar 6.000 palavras por dia. Quando não tem ninguém, ela fala com a parede. A mulher demora 1.000 palavras para falar um erro. O homem fala 50 já está o erro ali, na 50. Só na 50 ele já falou. 40 não. Vocês estão apelando. A mulher pensa muito, né? Eu vou ver esse vídeo no Facebook. Eu vou ver de novo esse vídeo, eu vou ver de novo. Mas, então, e você vê o seguinte: a grande doença hoje que está ferindo as pessoas na igreja é a língua. É o que, pastor? É a língua. Tá? O diabo está usando muito. Mulher Não é língua estranha, não. Não. E a pessoa fica falando assim: você viu? Daqui a pouco, isso, tritura assim, com o maior prazer. Vou falar só pra você. E põe na rede social. Hein? Põe na rede social. Fica lá. Olha, Olha, calúnias, né? a igreja brasileira está doente. A igreja era para ter liberdade. Jesus veio nos livrar do cativeiro, para colocar em liberdade o cativo. Nós estamos maltratando, de grande parte disso é da língua. Fala demais. A gente não mede. Mas aí Não é que fala demais, né? Porque não fala o que edifica. Mas Se aí falar a demais, mesma coisa edifica. que o Lia começou. Fala porque julga demais. Mas aí demais. E julga errado, né? É. E julga errado, porque a gente sabe que é certo e que é errado, mas fica falando e julgando errado. Então, quando você volta para a palavra que ela nos ensina, é estabelecer para a igreja, para o povo de Deus, uma ética moral. O crente foi chamado para viver um nível de caráter lá em cima. Só que nós não pegamos o modelo desse caráter de Cristo. Nós nivelamos aqui pela convivência que nós temos. E nós temos que olhar para o modelo. Paulo dizia: corro para o prêmio. Ele tinha um alvo
que era Jesus. Quando ele chega na metade do caminho, ele fala: olha para mim e faça o que eu faço. Aquilo que você tem visto em mim, faça, porque eu sou modelo para você. Porque Jesus é modelo para mim. Embora ele não atingisse a plenitude do que Cristo é, porque Jesus tem um caráter elevado. Então, quando eu pergunto quem é Jesus para você, é para você ter uma imagem de uma pessoa que você vai lutar para imitar. Em termos de caráter, de mansidão, em termos de humildade, em termos de padrão de amor. Chegava assim: eu condeno essa pessoa. Eu não vim para isso. Vai e não peques mais, nem eu também te condeno. Nós não, juntamos coro. Ah, não presta, então vamos matar. Você está entendendo o que é o Evangelho? Se você não aprender isso, o ensinamento de Jesus, nós vamos caminhar perdendo tempo na igreja. É aceitar as pessoas. Olha, cada um de nós tem uma formação. Cada um de nós vem de um jeito, mas nós estamos caminhando para um padrão parecido com Jesus. A convergência nossa para este ponto ia trazer um nível de evangelho, um nível de cristianismo elevado que ia impactar a sociedade. Mas nós aqui chegamos brincando. Por quê? Porque nós não temos apego à palavra. Nós nos tornamos religiosos. Eu venho para cá porque hoje é domingo. E chego o resto da semana, eu estou nem aí. Tô que tô. Conversa com um, fala piada, você ri e aproveita. Conversa com outro que fala palavrão, você daqui a pouco está soltando também. As más conversações corrompem os bons costumes. E nós vamos nos misturando e achamos que isso é cristianismo. Não é, irmãos. Cristianismo é parecido com Jesus. Isso requer da nossa parte esforço e determinação. É só para a pessoa que tem raça, que tem força de vontade. Não é para frouxo, não. O Evangelho, eu sei, não é para frouxo. Não é muita força. É muita força. Então eu tenho que determinar. E outra coisa é aquilo que está em Atos 2,42, doutrina dos apóstolos, oração. Hoje as pessoas não querem mais orar. Eu fico olhando o lugar de se derramar na presença de Deus, se humilhar, trazer a glória de Deus, é oração. O cara, você vai fazer isso, ele chora lá, mas chama por oração o cara da linha. A posição, o cara mistura. Eu tenho que ter vida com Deus lá no meu quarto, trazer a glória de Deus para dentro da minha vida. Senão eu não vou viver o Evangelho, eu dependo dele. Por que Jesus orava? Porque dependia do Pai. Eu e o Pai somos um. Tudo o que eu faço, porque eu vejo o Pai fazer. Então eu tenho que ir para a Bíblia, não tem outro jeito. Ler a Bíblia, encher-se da Bíblia. Capítulo 3, versículo 16 de Colossenses. Sabe de cor? Habite Ricamente em vós. Então me ajuda. Cita aí. 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais. A Bíblia está dizendo a Deus com gratidão. Gratidão. Eu tenho que encher, habitar a Bíblia no meu coração. Eu tenho que viver pela palavra de Deus, transpirar a palavra de Deus. E isso requer momentos com a palavra. Se você não lê, você não vai saber.
Nós tivemos um tempo que estudávamos, a minha geração, eu tinha que aprender a decorar. Eu li um ponto 30, 40 vezes. Não sei se você pegou esse tempo, você não pegou mais não, né? Ela é mais nova, pastor. Sou mais nova. Meu Deus, vou defender a irmã do meu irmão aqui. Pô. O professor levantava assim, Ah, tinha isso, tinha. dá o ponto aqui. Não entrega, menina. Dá. Você tem que falar o ponto corrido. Que ponto? O ponto era, por exemplo, a história, geografia. Ele falava ponto. Você tinha que ler a lição 2. Aí falava História das Américas. Você tinha que ter e todas. Você tinha que ler igualzinho, estava no livro. o que está Você tinha aqui. que falar igualzinho. Igualzinho estava Sem ler. sem ler. Graças a Deus sou nova, então. Tá? Sem ler. Então você tinha que. E eu deixava o livro aberto. Lá em casa era um Deus nos acuda. Minha irmã lia de um lado, o ponto dela, eu lia o meu. Eu tinha que decorar. Aí saía, dava uma pelotada num passarinho ali, voltava e lia. Eu estudava assim. Então eu corria, fazia uma água, voltava, levantava, porque é enfadonho. E eu tinha que ler alto. E se você errasse uma vírgula, o professor falava, você errou ali. E te cortava. Veja, se eu fui treinado assim para essas coisas, eu me treinei para a Bíblia. Pastor, eu entendi agora Mas você lembra que eu você entendi depois desse tempo todo que o senhor está falando. É como estudar uma nova língua. Isso aí. Você tem que sentar e não é só ler, não. Quando o senhor fala em estudar a Bíblia, não é ler a Bíblia. Porque se você for estudar inglês, por exemplo, e você só lê, e vai embora e não volta mais. Não, é isso aí. Você tem que estudar, sentar, decorar. Repetir. Isso aí. Escrever para poder aprender a falar, a gramática. Isso aí. Então, você tem que escrever. Aí você tem que ir martelando aquilo todo, aí você aprende. Porque se você for estudar inglês, chegar lá, enfiar o livro embaixo do braço, foi pra aula, voltou pra casa, não aprende. Você não vai aprender mais. Eu gero Vai não. montanhas de papel. Isso. Tá? Eu escrevo. É. Tá. Agora. Agora que me. Aí falar, né? Eu não sou como você. Por quê? Satanás está trabalhando contra. Ninguém. Na verdade, pastor, eu não sou como você, porque quer, com 15 minutos de leitura diária, saber o que o senhor sabe. Não vai conseguir. Vai. Tanto é que ele começou mais cedo, Eu né? comecei mais cedo. Mas até hoje fica 1h30 estudando a Bíblia por dia. A gente quer com 15 minutos. Quando ele vai ensinar na quinta-feira, talvez as pessoas pensem assim, mas ensina, mas eu sei. As horas que ele vai lá para dentro do quarto, pega um livro, pega outro livro, pega outro livro, pega uma Bíblia, pega uma referência, outra referência. E deu o que falar. Porque queiramos ou não, nós estamos aprendendo aqui a falar uma nova linguagem. Isso aí. Tá? A linguagem do reino, que tem uma cultura diferente do reino daqui. É outra língua que nós somos. Então você tem que aprender. A Bíblia é um manual do reino de Deus. E é outra língua, você não precisa colocar em prática. Precisa, porque senão você se você não colocar, você esquece. Você fica, botar aquilo na vida. Sim, você tem que trazer. A outra língua não muda o seu caráter, nem a sua. Não muda o caráter, mas essa aí, você tem que ler, estudar e entranhar em você para entranhar. Isso, ela tem que estar tão entranhada. Eu tinha uma professora de inglês que dizia assim: o dia que vocês sonharem em inglês, você já sabe que você vai aprender, saber que aprendeu um pouquinho. A minha dificuldade no inglês, que eu não prossegui, era pensar.
Pois é, você tem que Não, eu pensar. sou em inglês, só que depois eu tenho que acordar e saber o que eu falei. Então, eu não conseguia... O problema é que você acorda. Veja, Isso aqui é a mesma coisa. Você tem que sonhar com isso, você tem que aprender e você tem que pôr em prática. Senão é prática. outra coisa que a Bíblia ela é para repreensão. Trazer repreensão a nós. Consertar o erro. Né? Consertar o erro. Por que a gente passa na igreja com todas as mazelas do homem mundano? Que a gente era para desfrutar de Deus. Ter uma plenitude, porque nós temos, irmãos, o Espírito. É que a gente não entende, não compreende o ministério do Espírito na vida da igreja. Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. E se o Espírito vier, vocês vão ser diferentes, vocês vão entender, porque ele vai morar com vocês. O mundo não vai conhecer, mas vocês vão conhecer, porque ele vai morar com vocês. Paulo faz isto, uma comparação espetacular no capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 7. Se o ministério da condenação lá no deserto foi glorioso a ponto de transformar a visão de Moisés. Moisés desceu com o rosto brilhando, porque ele estava no ministério transitório e da condenação. Ele diz: quanto mais o ministério do Espírito, muito mais glorioso. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Muito mais glorioso. É que nós não entendemos o que é o Espírito. Irmãos, essa deformação que o pecado fez em nós, trazendo uma natureza corrompida que não existe nada na nossa natureza que preste. Está em Romanos 7,18. Nada. A Bíblia afirma que não tem nada. Jesus diz que essa natureza é fraca, é falida. Agora ele diz: mas o Espírito de vida te livra dessa lei, dessa natureza. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. E nós fugimos dele. Por quê? Porque nós não oramos. Ele só vem através da oração. E Satanás sabe dessas coisas, então ele cria artifícios para que não nos reste tempo. Ele absorve todo o nosso tempo. Nós não temos tempo de orar, nós não temos tempo de ler, nós não temos tempo de meditar na palavra. Deixa eu falar uma coisa que eu falei lá na consagração. Não sei se a gente, eu toda a vida tive depois quando meus filhos não eram mais tanto dependentes de mim, de ter um horário para orar. É mais. Certo, tem que servir, filho. Amém. É que a gente pega, a gente também Não, querida, eu faço questão de perder minha bênção. Se eu perder minha bênção, minha irmã, De eu vou tomar ter um horário de oração todos os dias. No mesmo horário, orar, e ler a palavra, mas mais orar. E depois de uma situação que a gente está vivendo lá em casa, eu não tenho tirado esse tempo todos os dias como eu tirava. Então você nota a diferença na sua vida, como que você fica impaciente, às vezes achando que isso não devia ser assim, isso não devia ser assado. Você nota a diferença no seu proceder. Então, para mim, oração, eu não consigo entender como que a pessoa que não ora vence. Eu não entendo, porque é muito difícil. É muito difícil. Quando você ora mais, você tem mais paciência com seu marido,
Quando você ora mais... Mas será que vence ou põe uma capa de vencedor? Não, mas... Desse jeito eu pareço... Você não tem que vencer? Presta atenção aqui. Ei, ó, a pressão aí, ó. A Maria da Penha. A Maria da Penha. Não é só... Presta atenção. Presta atenção aqui. Você está falando, então, lá em casa, eu vou... Depois você vai ter razão. Eu citei o marido como exemplo, mas em todas as circunstâncias. Você consegue vencer melhor as circunstâncias. Mas, Márcia, não é uma capa. Deus te fortalece. Não. Quem não ora. Você falou como é que quem não ora vence. Será que venceu? Será que está vencendo? Ah, sim. Nesse sentido aí. Entendi. Porque Veja. é uma força. A Bíblia mostra realmente quem é o homem sem Deus. Fraco. Não existe nada na nossa natureza que preste. Tem uma lei do pecado que chama baraço. Então, Como chama? puxa para baixo. Puxa para baixo. Tá? Essa lei do pecado está lá, 7:23 de Romanos. Ela está inerente à nossa natureza. Eu preciso tomar conhecimento dessas verdades e verificar, porque se eu não tomo conhecimento, eu venho para a igreja, eu penso que eu sou o cara. Tá? Só que a Bíblia está dizendo que eu não sou, eu sou o cara. Ele ainda canta, esse cara sou eu. Deixa eu ler aqui, vou começar no 22, né? No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Então, existe uma lei que atua nos nossos membros, e eu preciso entender essas coisas na minha natureza, que a Bíblia fala, Jesus fala, a carne é fraca. Paulo diz a Timóteo, foge dos desejos da mocidade. E eu vejo a juventude hoje, quando arruma uma mulher, uma namorada, quer agarrar. Está correndo, quer se queimar. A Bíblia está dizendo que tem que fugir. Então o que você espera de uma pessoa assim? Vai cair, não tem jeito. Porque não observa a Bíblia. Está falando foge, o cara corre para cima. Está no Antônio. Então eu preciso conhecer quem eu sou perante a palavra, o que a Bíblia diz a meu respeito, e me fugir, proteger destas coisas. Pastor, lá em Gênesis 39 tem a seguinte passagem. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ele agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu de casa, deixando o manto na mão dela. Uma passagem de José. Agora eu te pergunto. E se ele ficasse? Exatamente. Ele perdia todo o sonho que ele teve. Histórico, né? Tá? Toda promessa de Deus está condicionada à obediência. Inteligente José. Agora, quem que falou para ele que aquilo era pecado? Eu falei de manhã. O que Moisés olhou? Olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, matou. E era manso. José não tinha ninguém em casa. E ele diz, eu pecaria contra o meu Deus. Ele teve oportunidade. Se é numa época dessa, fala, opa, choveu na minha horta. É bênção de Deus. Você está entendendo? São coisas que eu tenho. São coisas momentâneas. Depois lá na frente você vai colher os frutos. Para vocês que são jovenzinhos. Mas é isso, a gente não tem a visão. Igual tem muito isso de querer ganhar, sabe? Qualquer discussão, qualquer coisa. Então, o primeiro anseio que a gente tem é responder, retrucar, porque não tem a visão daquilo que é eterno, tá vendo o passageiro.
Tá vendo ali. Então, essas coisas eu preciso entender, conhecer. Eu sei da minha debilidade do corpo. Quando eu mudo a posição e me encho da fortaleza que é o Espírito, eu me torno imbatível. Só através do Espírito. 11:32 de Daniel diz o seguinte: o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proeza. Eu preciso conhecer a força de Deus e depender dele. Então eu tenho que ir para o confronto da palavra. A Bíblia diz que a palavra tem que entrar no meu coração. Salmo 51:6 diz que Deus ama a verdade no íntimo. Não aqui, mas aqui. Que traga uma profunda mudança no nosso coração. A Bíblia recomenda, eu vou só fazer uma perguntinha, cada um fica para você a resposta. Vocês pensam na Bíblia o dia todo? Se você olhar Josué 1:8 diz, não se aparte do livro da lei, antes medita nele dia e noite. Se a sua mente fosse povoada pela palavra de Deus, você não tiraria muito azedume do coração? Você leva para a mente e desce para o coração. Por que a pessoa me fez isso que eu considerava muito? Por que aconteceu tal coisa? E você começa a meditar e vai azedando. Agora, se você começa a meditar na palavra, na beleza da palavra, a sua mente é outra, o seu sentir é outro. Cientificamente diz, aquilo que você pensa, você sente. Por que as pessoas estão doentes emocionalmente? Por que as pessoas estão doentes? Por causa da maneira de pensar. Assim como penso, tu és, né? É o Provérbio 23:7. Como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Então eu tenho que mudar a estrutura da minha mente, pensar na grandeza da palavra. Para isso eu preciso conhecer a palavra. Eu não posso apartar da palavra de Deus. A palavra de Deus é algo sobrenatural. É algo que traz a presença de Deus para dentro de mim. Salmo 39:3, o salmista dizia, na hora que eu passo a meditar na tua palavra, o fogo acende no meu coração. Porque Jesus vem, o Espírito vem. E muitas vezes as lágrimas descem, porque a palavra é uma coisa. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Só o versículo 2, a parte A. 3 da parte A. Então ele disse, acendeu-se dentro de mim um fogo, enquanto eu meditava. Nós temos tanto lixo para se preocupar. As redes sociais da igreja, tem hora que eu falo, meu Deus, não cita um versículo, cita fatos. A nossa preocupação, irmãos, vai ser rasteira. Nós fomos chamados para viver um nível elevado. Pense nas grandezas da palavra, pense na sua eleição. Antes que o mundo fosse criado, Deus já conhecia você. Efésios 1:4 diz que Ele nos elegeu nele antes. Quando eu penso neste versículo, eu penso, tudo que foi criado, que nós vemos hoje, foi por nossa causa. O universo não estava no coração de Deus, nós estávamos. Lá, Deus já sabia do fracasso do homem. Lá,
Deus já providenciou um resgatador para a nossa vida. Tudo antes de existir o mundo. Então é algo tremendo quando nós pensamos na palavra. Provérbio, Apocalipse 13:8 diz que Deus, o Cristo que foi crucificado antes da fundação do mundo, a salvação eterna. Quando você pensa nesse propósito de Deus, e por que Deus criou-nos a si mesmo? Isaías 43:7 diz: nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Entra no projeto, no propósito pelo qual você foi criado. Se você não conhecer a Bíblia, você não vai ter. Pensa que a vida é assim. Deus criou-nos com um propósito. Louvor da glória. Tá? Capítulo 1, verso 7 de Efésios me fala disso. Eu preciso entender por que eu existo. Eu existo para a glória de Deus. E eu penso mais. 6. É o 6, né? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente. Tá? Eu penso mais na queda. Deus na presciência, as coisas passadas, as coisas futuras, Deus está aqui, Ele já sabe de tudo. Ele falou: eu vou criar um ser menor do que os anjos, para que ele me adore e me louve voluntariamente. Eu falei um pouco disso na quinta-feira. O livre-arbítrio é um lugar que Deus respeita, porque todas as decisões que nós tomamos ali se tornam lei para nós. Quando eu não tenho a verdade, eu estabeleço uma lei segundo o padrão mundano. Mas quando eu conheço a verdade, eu vou estabelecer essa lei dentro dos princípios. E eu fui criado para o louvor da glória. Então eu tenho que estabelecer, porque eu existo. O meu culto vai ser diferente. Porque eu entendo porque eu fui criado. Deus cria um ser inferior aos anjos, para que ele livremente decida adorá-lo. Porque Deus não quer nenhum robô. Ele quer pessoas livres. Só quem coloca o homem livre depois da queda é Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Está escrito aonde? Mateus 12. Romanos 8:36. Romanos não, João 8:36. Olha, esse versículo é de pregador, hein? O pregador precisa conhecer a palavra e não o que está escrito, mestre. Né, minha irmã? E aonde você vai pesquisar a palavra? Aí, 8:36. É outro papo, meu mestre. No Google. A tua irmã dizendo aí, pastor. Quem? Você. Não fui eu. Você falou Google aí, garoto? Não fui eu, não. Veja. Ele falou: olha, veja, eu tenho que conhecer a Bíblia. Quanto tempo você dedica à palavra e a pensar nela? A Bíblia, ela muda o homem. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder para salvar. A transformação, ela só vem através do conhecimento da verdade. A palavra de Deus, ela é tão essencial na nossa vida, que ela opera um lavar, um regenerar da nossa natureza. Desde que você permita, nada Deus vai fazer sem a sua permissão. É por isso que Paulo diz em Filipenses 2:12 e 13, desenvolva a vossa salvação, mas é Deus quem age
tanto querer como efetuar. Você tem que determinar, e a ação vem de Deus. Por isso que eu tenho que me abrir à palavra, abrir o coração para esta mudança, porque nós temos um longo caminhar de aperfeiçoamento enquanto estivermos aqui. Isso chama-se santidade. Cada dia que você se aproxima de Deus, aperfeiçoando a sua vida, você se torna santo, mais parecido com Jesus. Outra coisa que é importante, eu ressalto isso constantemente, é você dar uma olhada para dentro de você. Quem é você? Nós olhamos quem é Jesus, mas quem é você? Nós levamos a vida muitas vezes sem identificar algumas falhas na nossa alma, que precisa de restauração. Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eu preciso identificar, porque só quem cura, trata, restaura é a palavra, não tem jeito. Então, qual é a importância da Bíblia para você? Mexer com as partes internas nossas, que ninguém vê, só você. Por que você se ofende com pouca coisa? Por que você embravece com pouca coisa? Isso faz parte. Por que alguém fala a você? Eu já falei com vocês aqui aquele dia sobre a minha situação com minha mãe. Esse dia eu estava falando com as minhas irmãs, conversando com elas. E são fatos que acontecem. Que a minha irmã mais velha, que já faleceu, ela carregava todas as marcas que eu carregava. Mas ela não identificou. Ela estourava com todo mundo. E era muito. Porque marcas que nós sofremos na nossa infância. Mas quem abre o cadeado dessa libertação é você. Muitas vezes alguém te fez mal, vai lá e pede perdão a você. Mas se você não abrir o cadeado, não vai adiantar. É você que tem que se conhecer e lá abrir o cadeado. Olha, pastor, é muito difícil, né? Eu convivo com uma pessoa da família, que é crente há não sei quantos anos, 40, mas, nossa, iracunda demais a conta. Tem que ter uma razão. É muito agressivo da pé da pessoa. Então, qualquer coisinha que fala... Mas aí, olha, alguma coisa aconteceu que a pessoa não olha para dentro. E outra coisa, há coisas que vêm por cima do tapete, que é a chamada na psicologia de inconsciente. Mas há coisas que vai para baixo do tapete, vai para o inconsciente. E você reage com aquelas marcas do inconsciente. Se você não, através da Bíblia, você não fizer uma introspecção, você não vai se libertar. É você que tem que ir lá com a chave e abrir o cadeado. Identificar, se libertar. Eu ainda tenho pior, né? Deus fala daquele que tocar em mim. E aí, como que convive com a pessoa? Isso é difícil, não se permite libertação. Olha, muito complicado. É a pessoa que tem que achar isso. Muitas vezes ela vai passar por esse processo de libertação, vai orar, vai meter a mão na cabeça dela, vai esfregar a cara dela no chão, levanta dali, um dia, no dia seguinte, não está lá no mesmo jeito. É você que tem que identificar. Por que é isso aqui? A Bíblia diz, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e luz. É 105? É 105. Não, 119, 105. 105, isso aí, 119, 105.
Então é a palavra de Deus que vai nos abrir os olhos para você retroceder. Eu falo isso, irmãos, porque foi a palavra. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Meus caminhos. Então é ela que vai trazer luz aonde está o obscuro. E aí ela produz a libertação que tanto... Tem gente que faz seminário de libertação, bota a cabeça debaixo de mão de um monte de gente e não muda. Sem preparo. Pior. Não, por quê? Porque é ela que tem que identificar. Então ela tem que ir para a palavra. Não é uma ação externa. Não é ação. Está entendendo? Isso eu tenho que parar para a palavra, para Deus me mostrar, porque a palavra é luz. E aí você entende, eu preciso abrir o cadeado. Senão, você vai, no seu exterior, no seu corpo, vai refletir aquilo que está dentro. A palavra de Deus tem esse Só poder. que quando a pessoa não identifica, ela fica na igreja. Como ele... Não, você fica na igreja toda a vida. Ele afeta todas as pessoas, afeta toda a família, afeta toda a comunidade, porque ele está amargurado, sabe? Está com aquela amargura no coração. Às vezes nem a pessoa sabe de onde... Não, ninguém, nem ele muitas vezes sabe. Se mas não parar, aí sai ferindo todo mundo. Porque ele tem que... Porque ninguém suporta. É muito complicado. Por E isso muitas eu não sei se é o Salmo 32 que o salmista fala, que é som do meu coração e ver se há em mim algum caminho mau. 139. É 139? 23, 24. Que ele fala isso porque nem a gente sabe as coisas que tem dentro do coração, só Deus mesmo para mostrar. Então a palavra de Deus faz isso. Tá? E ele traz à tona coisas que a gente não imagina, mas a palavra tem esse poder purificador para tornar a gente nova criatura, irmãos. A gente sabe que quando nós aceitamos Jesus, nós tornamos novas criaturas, mas há uma carga que nós precisamos deixar. Tá? Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o propósito do Evangelho, a livrar da carga. Eu preciso conhecer profundamente a palavra de Deus. E quando você igual aquele livro ali, acho que é um livro muito antigo ali, que é da bagagem, você vai deixando as coisas, esses maus, tanta coisa, e você vai tendo uma vida mais leve, equilibrada, em paz. Mas você precisa identificar. E quanto mais cedo identificar essas coisas, melhor. Porque você não vai ficar sofrendo a vida toda. Você passa na igreja, mas vai ficar sofrendo. Vai sofrendo. Irmãos, a realidade, e eu vejo hoje, Satanás não afeta mais o físico das pessoas, muito pouco. Está afetando a alma. Satanás está minando a igreja na parte emocional. Depois as pessoas perguntam por que os pastores estão se matando? Por que os crentes estão suicidando? Veja, na minha concepção, se Jesus é vida, se nós vivemos dentro de nós o espírito de vida, e o propósito de Deus é vida com abundância, há alguma coisa distorcida. O preparo hoje ministerial, as pessoas não estão tendo critério muitas vezes, porque é muito difícil trabalhar com a parte íntima. Você dá alguns toques, alguns ensinos para ver se a pessoa desperte o gatilho. Mas é muito complicado mexer. Tem gente que foge, ele faz uma proteção. Quando você tem um machucado físico, quando eu era garoto, lá em casa tinha muito pintinho,
eu andava só esfolado, eu me protegia porque os bichinhos iam bicar logo lá em cima, né? Então eu sentava na mesa e já olhava os... Era muito de manhã, eu criava mais de 100 pintos toda ninhada. Tinha uma mulher que comia a nossa galinha e falava com minha mãe, sua galinha é muito gordo. Eu roubava e não ia falar que era gordo. Essa é muito boa, Quer dizer, Tá. tá ferida, né? Você se protege. Aí você vai. E muitas vezes na parte emocional você também se blinda e se protege. O bom é trazer a cura. Não é proteger, criar uma capa, é trazer a restauração. A Bíblia traz restauração. Então, a exposição nossa à palavra de Deus, ela olha, ela nos mostra quem somos. Eu vou me conhecendo, eu vou me analisando. Isto aqui é melhor do que o divã de um psicólogo. Ou de um esse outro aí. Psicanalista. Não, Esse aqui é. Não, é a psicanalista. Tem pastor, porque falar de si não é algo fácil. A Bíblia, a palavra, ela confronta a gente. Então, quando ela vai revelando também, ela traz dor. O que acontece é que as pessoas elas querem ser felizes sempre. Então, se a palavra vai fazer eu me conhecer e trazer dor para mim, que faz a pessoa chorar, puxa, eu sou isso aqui, nossa. E a pessoa começa, né, sentir, ela não quer sentir isso, aí ela vai, deixa pra lá, vai andando. Então, a importância do conhecer a verdade. 8:32 de João diz, conheça a verdade e a verdade vos libertará. 8:32 de João. Então, aí é a verdade, é a Bíblia. Se você quiser viver uma vida livre, você tem que conhecer a palavra e olhar para o espelho para ela trazer libertação a você. Eu preciso, irmãos, outra coisa sobre a palavra e a maneira de Deus. Não adianta fugir, porque ela é eterna. 24:35 de Mateus, Jesus disse, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Isaías 40, ele diz, seca-se a erva. 40 verso, acho que 8. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. João, 1 Pedro 1, acho que 25 também fala sobre isso. 48. Seca-se a erva que caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Eternamente. Então a palavra é eterna. Eu tenho que voltar para ela. Tá? 1 Pedro 1 e 25 fala também sobre essa eternidade da palavra. Outra coisa que nós devemos desenvolver em nós, amor pela palavra. Jeremias 15:16, Jeremias diz assim, achadas as tuas palavras, as comi, e ela me foi como mel ao coração. Então, achar algo importante na Bíblia. A Bíblia não é um livro que você traz figuras. Tem umas letrinhas muito pequenininhas e tem hora que, se você não tiver graça, você enfada. Porque tem coisas, igual você que já leu tantas vezes a Bíblia, é mais fácil para... Mas como eu lia muito mais no Novo Testamento, tem coisas do Velho que eu acho difícil entender. Eu ficava bolado quando eu estava não, porque pra mim era a mesma coisa de todo o resto. Na realidade Mas é a mesma coisa, só que a visão muda. Ele traz um panorama como relembrando, veja, o povo sai do Egito
entra no Sinai, e ali ele passa quase 2 anos. Ali Deus dá a lei. E eles caminham pelo deserto quase 40 anos. Os outros 38. Os outros 38. E há uma nova geração. Quando ele chega ali na Campina, que hoje é a Jordânia, geograficamente, Tem que relembrar a história. relembrar a história. Tá? Ali eles passam acampados e o Moisés traz a lembrança todas as coisas. E ele fala muito, se não me engano, capítulo 11 de Deuteronômio, sobre a palavra. Capítulo 11 de Deuteronômio, eu até anotei aqui. 11 e 18. Ponde as minhas palavras no teu coração. No capítulo 6 ele fala aquilo que Jesus disse a Satanás lá no monte: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Tá? Essa é a recomendação. Uma coisa que foi comigo, quando eles chegam lá perto da terra, aí acontece que os Deus falar que só Caleb que vai entrar lá, porque eles não acreditaram. É aí que ele faz o povo voltar e ficar rodando os anos, ou eles já tinham rodado aqueles anos todos? Porque ele fala que ele vai deixar passar toda a geração. Veja, mas então eles chegam, vêm até e voltar pro... Eles chegam numa posição geográfica, e aí ele manda os 12 espias à terra. Ele entra por Cades Barneia. Isso. E ali o povo, os príncipes viram e se igualaram a gafanhoto e não um povo escolhido por Deus com a promessa de Deus e da terra. Dali eles rodeiam e entram por um outro extremo. Tá? Se você olhar a terra, você viu, nós andamos a terra toda. É menor que o estado do Espírito Santo. Então eles iam entrar por um lado, como se fosse pelo rio, agora estão entrando pela Bahia. Então eles Melhor, Aí por isso que eles ficam essa... Não, então os espias vão por Cades Barneia, mas aí quando eles voltam eles e vão eles entrar, acreditam, aí eles passam os 38 anos rodando para entrar pro outro lado. Já entra lá perto do Mar Morto, lá na região da Jordânia. Tá? Eles passam rodando. Mas. Como é que fica 38 anos? Exatamente. Hein? Eu não consigo imaginar como é que tem. Porque Deus disse: 40 dias o tempo que vocês levaram vigiando a terra. Vocês vão passar 40 anos. E naquela época era normal, né? As pessoas viverem no deserto, né? Ficavam um pouquinho, mas eles não ficavam um dia, andavam, eles ficavam meses no lugar, depois eles andavam, ficavam meses. Eles eram nômades, eles acampavam. Então eles passam 40 anos para dizimar a geração. E quando... Deuteronômio é escrito nesse contexto, para lembrar a nova geração. Exatamente, eles estão preparando uma nova geração para entrar na terra, porque aquela geração já estava passada. E agora, quando você vai para o livro de Josué, logo após Deuteronômio, é um livro de conquista. A história do Velho Testamento, ela tem aplicação espiritual para o Novo. A Bíblia diz que o povo deixou de conquistar muitas coisas daquilo que Deus havia prometido. E aquilo foi a razão de levar o povo a tropeçar no caminhar a existência toda, até o cativeiro, principalmente a idolatria. E aí você traz para você. Você entra na igreja, mas você tem que se conquistar. Isso que nós estamos falando agora. Pastor, o povo que foi, esperaram morrer para a próxima geração entrar na Terra.
uma coisa que eu peço demais, esse povo que foi, tipo, que morreu, eles foram condenados ou foi consequência? Tipo, tem como falar que eles, não sei, não tiveram salvação? Ou... Quanto a isso, eu não sei sobre as coisas. Agora eu olho, quando eu olho no livro de Números, lá fala das genealogias, e eu olho um outro lado. Ali Deus conta todas as murmurações que o povo faz contra ele. Não é uma genealogia simbólica, é algo que Deus releva. Deus não tolera murmurador. Normalmente o murmurador, ele vai rodear e morrer no deserto sem receber a bênção de Deus. Isso foi o povo que aconteceu com o povo de Israel. Tá? E a Bíblia mostra que grande parte da murmuração eram pessoas estrangeiras que provocavam isso. E contaminou o povo. Você pode ler lá no capítulo 11, Números, verso 4. Agora você toma cuidado. Muitas coisas que você produz na igreja pode ser influência de pessoas que estão ao seu lado, que não tem nada com o Evangelho. São coisas que você tem que prestar atenção. A Bíblia não conta fatos assim aleatórios como história, tem sempre alguma história para nós. A Bíblia diz que o vulgo, os estrangeiros, incitaram o povo a murmurar. A nossa convivência, nós precisamos ter convivência com pessoas não crentes, mas você não pode ser influenciado por ela. É por isso que Romanos 12:2 não os formeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da Eu vossa mente. preciso começar. Eu tenho que conviver porque eu tenho que sobreviver, mas eu não posso influenciar. Ser influenciado, mas eu tenho que influenciar, porque eu sou de uma nova criação. Eu nasci de novo. Eu sou criado em Cristo Jesus para as boas obras. E o mundo tem que ver isso. Você vem isso aonde? Por aqui. Você está entendendo? Você pode conviver, mas você nunca deve ser influenciado. Você tem que influenciar. O livro de Deuteronômio não fala isso. Você vai ser cabeça e não cauda. Você vai ter. Agora ele diz, se você desobedecer, eu vou te espalhar pelo mundo. Então eu preciso realmente entender o propósito de Deus para a minha vida, através da palavra de Deus, para ser um modelo, ser um discípulo de Cristo. A gente, irmãos, o que é que mais eu gostaria como pastor? Tem hora que eu fico pensando, será que a palavra surte efeito ou não? Não porque o ideal era que nós pudéssemos com a nossa vida, olha, o que Deus quer? Deus quer ser glorificado. Quando a minha ação representa um mandamento e eu faço isso publicamente de uma maneira natural no mundo, eu estou glorificando a Deus. Isso é tão importante que você vê quando Jesus ora, Pai, eu te glorifiquei na terra. Então a vida de Jesus tinha um propósito, eu vou glorificar o Pai. Quando ele fala do Espírito Santo, ele fala, e ele vai me glorificar. A igreja tem que viver para a glória de Deus. Se eu não entender isso, irmãos, eu me misturo, eu faço os cambalachos que o mundo faz, eu não posso fazer. A igreja não pode. A igreja é modelo de Cristo. E se eu viver o modelo de Cristo, eu vou influenciar pessoas, impactar a sociedade que está carecendo de ver em nós o brilho de Cristo.
assim brilhe a vossa luz, para que o mundo veja a vossa luz e glorifique o vosso Pai Celeste. Mateus 5,16. Amém? Amém. Então estamos aí.